É viajar, é conhecer novos lugares, é conhecer mundos inimagináveis, enfim, leitura é fundamental. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Gabriel Abreu, ele é da TV Cenário, lá de Manaus. O Gabriel que está ao vivo com a gente hoje. Gabriel, a situação aí em Manaus preocupa o Brasil, nos deixa muito consternados com tudo que vocês estão passando. Eu imagino como deve estar sendo difícil aí para a população de Manaus atravessar esse momento, né? Bom dia. Bom dia novamente aí para todo mundo que acompanha a TV Cultura em Cuiabá. Bom dia a todos. É verdade, a situação aqui em Manaus preocupa não só vocês que estão aí, mas a gente que também está aqui na linha de frente. Esses últimos dias tem sido de bastante trabalho, mas para explicar para o pessoal que está assistindo a gente aí, eu vou fazer uma retrospectiva sobre como isso tudo chegou, aonde chegou hoje, para o que está acontecendo aqui. A gente volta lá para o finalzinho de dezembro, quando o governador Wilson Lima se reuniu no dia 23 de dezembro com os representantes de um comitê de crise que tem aqui no Amazonas. E no dia 23, esse comitê decidiu restringir o comércio não essencial do Amazonas. E aí, o que aconteceu? No dia 26 de dezembro, houve uma manifestação aqui em Manaus, no centro da cidade, onde os lojistas e trabalhadores protestaram contra esse decreto do governador que pedia, né, o funcionamento, que impedia o comércio não essencial aqui de Manaus. Esse decreto foi baixado, houve essa manifestação, e aí o governador teve que voltar atrás e flexibilizar alguns pontos desse decreto. E foi aí que esse comitê já havia alertado, né, o governador sobre um possível aumento de casos por conta das festas de fim de ano. E aí a população, claro, teve que fazer essa mobilização, mas também a gente está vendo aí o cenário que está. E aí eu volto para falar um pouco sobre esse assunto, porque no dia 2 de janeiro, Luiz, o Ministério Público do Amazonas precisou entrar na justiça pedindo o não funcionamento do comércio não essencial. E esse comércio, só depois dessa liminar que a justiça deu, que foi atendida pelo governo do Amazonas, o pedido para fechar o comércio não essencial. E foi a partir daí que a crise se instalou, o colapso na saúde do Amazonas se instalou. No dia 2 de janeiro, né, o Ministério Público atendeu, pediu esse não funcionamento, e aí no decorrer desse mês a gente viu aí aumento nas internações e aumento de mortes também pelo novo coronavírus aqui em Manaus. E aí teve falta de oxigênio no dia 14. No dia 14 desse mês foi o estopim para acontecer a crise. As famílias ficaram desesperadas. Vocês estão vendo aí na imagem, familiares chegando nas portas das unidades para levar cilindro de oxigênio para atender esses pacientes que precisavam desse produto. E nesse momento, foi uma comoção muito grande aqui na cidade, porque nesse dia tudo parou para ir para os hospitais daqui da cidade. Todos os hospitais que recebem pacientes faltou oxigênio. E foi a partir daí que gerou toda essa comoção. E para falar um pouco mais sobre isso, eu separei um trecho, Luiz Fernando. Eu volto aí com você, porque você também tem essa sonora aí, essa entrevista para mostrar aí para a gente. Aqui, para dar tempo aqui de mudar o áudio, você acompanha, você ouvir aí também. Nós temos uma entrevista com o governador Wilson Lima. Ele fala aí da questão do oxigênio e o que vai acontecer, né? Como que o governo vai tratar essa questão. Parece que o governo já tem um plano, uma saída para essa questão da falta de oxigênio, que nesse momento é crônica lá no Amazonas. Roda o governador Wilson Lima para mim. Todas as unidades hoje estão abastecidas com oxigênio, inclusive as unidades do interior, mas Manaus ainda não tem condições de produzir oxigênio na quantidade que nós precisamos. A principal empresa ainda não tem condições de nos fazer esse abastecimento. Por isso, nós continuamos dependendo de cargas extras que estão vindo da Venezuela, que estão vindo do Nordeste, de empresas que fizeram doações, de compras que foram feitas pelo governo federal, de carretas que inclusive vieram pela BR-319. Para a gente equacionar essa situação, nós estamos adquirindo mini usinas de oxigênio. Mini usinas de oxigênio. Gabriel, essas mini usinas, elas vão funcionar a partir de quanto? Já existe um planejamento aí ou por enquanto é só
só projeto mesmo? Já começaram a funcionar. Inclusive, essa semana, o governo do Amazonas já instalou duas no Hospital Delfim Aziz, que é o hospital referência no tratamento com pacientes com Covid-19 aqui no estado. As outras 4 usinas já estão sendo instaladas nos hospitais 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio e 2 maternidades aqui da capital. Outras mini usinas também estão sendo levadas para o interior do estado, para municípios polos aqui do estado, porque agora a preocupação não é só aqui na capital, é também atender a demanda de pacientes que precisam desse produto do oxigênio aqui no estado. Só para o pessoal de casa entender, o consumo diário do oxigênio aqui em Manaus, no primeiro pico, no ano passado, em abril e maio, era de 33 metros cúbicos. Nessa agora, o consumo diário é 75 mil metros cúbicos de oxigênio, ou seja, dobrou nesses últimos tempos. E como a gente viu aí na sonora do governador, isso ainda preocupa, né, o Estado e também as autoridades. Só que em meio a esse medo, né, de perder algum familiar por causa do oxigênio, a solidariedade veio e mostrou que ainda existe no povo brasileiro. Muita gente veio de outras doações, veio de artistas, pessoas daqui mesmo da capital trouxeram e doaram o oxigênio aqui para a capital e assim está sendo abastecido. Por conta da escassez do oxigênio, Manaus também precisou transferir pacientes para outros estados do Brasil. A gente acompanhou, inclusive, que esses pacientes estão indo para Goiânia, para Rondônia, para Brasília, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba. São esses locais, são mais de 7 estados do Brasil que abriram as portas para receber esses pacientes daqui de Manaus. A meta do governo federal, Luiz, é transferir daqui 1.500 pacientes daqui do Amazonas para outros estados. Esses pacientes já estão retornando também da onde eles foram, né? Graças a Deus, com pacientes vivos, eles já estão sendo recebidos. A grande festa dos familiares aqui na capital, no aeroporto. Muito importante as pessoas saberem desse momento. Eu quero só, para finalizar, dar os números da Covid-19 aqui no Amazonas. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 1.852 novos casos. Esses novos casos também totalizam 259.458 casos confirmados da Covid. E com o aumento de casos, subiu o número de mortes também, Luiz. Aqui em Manaus, só esse mês de janeiro, mais de 4.000 sepultamentos foram registrados nos cemitérios públicos de Manaus. Esse número é maior do que no primeiro pico, em maio do ano passado, onde foram registrados 2.268 sepultamentos em maio. Esse dobrou mais praticamente de pessoas que foram sepultadas nos cemitérios aqui de Manaus. Não só também pela Covid-19, mas também por outras doenças respiratórias. E essa é a situação aqui do Amazonas, que a gente pôde transmitir aqui para vocês. Foi um prazer estar participando do programa de vocês, nesse momento, de levar um pouco de como está o nosso cenário aqui em Manaus. Luiz. É uma pena, né, que o tema seja tão denso, tão pesado, tão triste, né, Gabriel? Mas vamos manter esse vínculo e em breve você voltará, eu tenho certeza, aqui ao programa com boas notícias para a gente, tá bom? Obrigado. Só mais uma informaçãozinha para complementar rapidinho, eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Hoje, inclusive, aqui na capital, começou a campanha de vacinação contra os idosos. Teve uma polêmica aí, né, na semana passada por conta de pessoas terem furado a fila, e aí hoje realmente começou a vacina contra os idosos acima de 80 anos. Uma esperança para essas pessoas que estavam em casa, resguardadas, que não podiam sair, que são os mais vulneráveis. Luiz. Muito obrigado pela tua participação. Um abraço aos amigos e irmãos da TV Cenário. Obrigado, Gabriel.